Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário político, cultural e social de Mato Grosso. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a ajuda e a companhia de um colega de redação e hoje eu volto a ter o prazer de receber aqui a minha amiga jornalista Mayara Campos, que escreve para o Caderno de Cidades. Mayara, muito obrigado por ter voltado, aceitado novamente o convite do Pode Olhar, seja bem-vinda. Obrigada, Ayrton, e vamos para mais um papo com o nosso entrevistado de hoje. Exatamente. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E com o episódio no ar, você pode deixar a sua opinião nos comentários, curtir e compartilhar entre amigos e colegas. E também, você sabe, além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está disponível em formato de áudio e na íntegra nas principais plataformas de podcast, como Spotify, o Deezer e o Apple Podcast. E se você quer saber informações das nossas gravações, saber como são os bastidores do Pode Olhar, segue a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é só pesquisar Olhar Direto Oficial. Mato Grossense de Barra do Garças, embora tenha nascido em Aragarças, em Goiás, nosso entrevistado de hoje é membro e ex-presidente da Academia Mato Grossense de Letras. Mantém intensa atuação nos campos da intelectualidade e da política, é advogado, professor universitário e consultor jurídico ambiental em especializações em instituições brasileiras e em países como Espanha, França e Estados Unidos. Iniciou seus estudos no interior de Mato Grosso, em colégios da Congregação Salesiana, graduou-se em História na Universidade Federal de Goiás, em 1974, e em 1978 em Direito, pela Universidade Federal de Uberlândia. Assina livros e ensaios nas áreas jurídica e de história, literatura e ecologia, muitos destes publicados em importantes revistas institucionais. Nosso papo reto e direto de hoje é com o imortal Carlos Gomes de Carvalho. Professor Sebastião, como a gente conhece, né? O Carlos Gomes de Carvalho é mais, como o senhor é reconhecido na literatura, nesse campo da literatura. Muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, estar aqui para falar com nossos espectadores, os leitores do Olhar Direto. Conheço o senhor, a gente já se conhece já há alguns anos, né? E é um prazer ter agora o senhor, poder entrevistá-lo aqui no Pode Olhar. Seja bem-vindo. Ayrton Marques, Mayara Campos, eu que digo, é um prazer estar com vocês nesta manhã e espero que possamos, de alguma forma, contribuir ou também inquietar com algumas ideias, porque a história e a ciência caminham com as inquietações e com as dúvidas. Isso que move, né, o mundo. Professor, o senhor é filho de uma professora e de um homem que integrou aí as frentes desbravadoras da região do Araguaia, Xingu, né? Ele era funcionário da Fundação Brasil Central. Qual que é a influência dos pais do senhor, da família do senhor, pela paixão pela literatura, pela história, pela advocacia? É uma influência direta deles? Eu tive a sorte, o destino me conduziu a ser filho de duas pessoas excepcionais, modestas, humildes, mas de grande valor ético e, de certa forma, de vida. A minha mãe era professora cuiabana e que se apaixonou por meu pai quando ele veio servir o exército aqui em 1943, 44, já preparando até para ir para a guerra. Felizmente, a guerra terminou antes Ele não precisou ir. e eles se namoraram e ela foi ser professora e diretora em Barra do Garça. Foi a primeira pessoa com um diploma na mão a ser professora lá. E tiveram, claro, influência só pelo fato de me incentivarem e me deixarem, de certa forma, me dedicar aos estudos sem outras exigências maiores. Aí já foi um grande estímulo, um grande apoio, né? Há várias maneiras de você contribuir para o crescimento de uma pessoa, né? E eles agiram da melhor maneira possível. Esmeralda Gomes de Carvalho, Antônio Matias de Carvalho, né? Pessoas simples, mas que tiveram sobre mim uma grande influência. Me lembro até hoje, Ayrton, o primeiro livro que ganhei, devia ter uns 8 anos, História da Carochinha, que foi dado pela minha mãe.
né? E anos depois, muito tempo depois, meu pai me presenteou com um livro, eu já tinha uns 15, 16 anos, que de certa forma me ligou não apenas no mundo das ideias, mas numa dedicação ao estudo da história, que é a história da coluna Prestes. Hum. De forma que são apoios que você recebe e não fosse importante, eu não estaria lembrando nesta manhã esse fato. Sim. Exato. E aí falando um pouco, né, então sua mãe foi pra Barra do Garças, e aí depois vocês vieram pra Cuiabá, né. E como que foi essa mudança, né, pra capital? E como que foi passar a morar aqui depois de ter passado alguns anos lá Não, na não cidade foi menor? depois, foi muitos e muitos Uns anos anos depois. depois. A minha mãe veio, digamos aqui, muito já falecida, veio, digo, recente a Cuiabá, né? Já eu vim em 63, vim concluir o ginásio aqui no Colégio Salesiano, continuei Uhum. aluno salesiano. E depois fui para Goiânia aos 14 anos, fui morar sozinho lá numa república e fiquei grande parte da minha vida em Goiás, até um episódio que me permite contar aqui com relação a Goiás. Há uns anos atrás, a Associação de Imprensa de Goiás, onde eu militei na imprensa, quis me homenagear, entre outras pessoas, e propôs à Assembleia Legislativa o título de cidadão goiano, Aham. porque eu sempre fui o rapaz que foi de Mato Grosso, de Barra do Aham. Garças, né? Aham, que é perto É, também, né. do outro lado era Lugar Garças. assim. Aliás, eu quase nasci no meio do rio. Porque em Aragarças tinha a Fundação Brasil Central Aham. e era o único hospital da região. E o papai era funcionário e Ah. minha mãe saiu de Barra do Garças. Naquela época não tinha ponte, era canoa. Aham. E então, quando chegou lá na Assembleia, eles viram lá, nascido em Aragaço. "Ó, esse cara não pode receber o Que título já de é cidadão, já cidadão, é né. Em Aragarças, É, aham. eu só nasci em Aragaço, Graças mas o cartório registrou e passei toda a minha vida de entendi. criança em Barra do Garças, e tal, em Uhum. Mato Grosso, né. E aí quando eu não, aí me deram, a mais alta condecoração do estado de Goiás, que é a medalha Pedro Ludovico Teixeira, dada pela Assembleia Legislativa, que foi também uma grande homenagem, e hoje eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Quer dizer, então, a minha ligação com Goiás é muito grande. Mas estudei lá, todo o meu curso superior foi feito, né? E tive uma militância lá no diretório acadêmico, no Grêmio Estudantil do Liceu de Goiânia, que era na época e, de certa forma, ainda hoje, um dos mais tradicionais colégios de Goiás, né? E então demorou muito tempo. Aí eu vim, depois que me formei, passei uma temporada, fui eleito vereador em Barra do Garças, cumpri o meu mandato e mudei-me para Cuiabá. Anos depois é que meus pais vieram para cá. Então, Hum. a minha mãe completa aquele ciclo que eu conto, né, da pessoa que diz cuiabano de chapa e cruz, porque ela Uhum. Nasceu. nasceu Seu aqui e morreu aqui. faleceu aqui, né? Nem todos, embora dizendo cuiabano de chapa e cruz, são cuiabanos de chapa e cruz, Aham. porque cruz só é quem morre, né? Eu falo isso no meu livro. Professor, e qual que foi quando, né, e como foi o primeiro contato com o universo de letras, cuiabanas, assim? Qual que foi um autor que o senhor teve contato e que o senhor, destacaria nessa história? Veja bem, aos 14, 13, 14 anos estudando, você não tem muita assim, fixação. Sabia de nomes, como, por exemplo, Dom Aquino Correia, sabia do Rubens de Mendonça, pessoas assim que eram referência para os próprios professores que eu tinha no São Gonçalo, né? Mas, anos depois, eu passei a fazer crítica literária no Jornal Popular, que pertence ao grupo da Globo hoje, da Anhanguera, da TV Anhanguera, Rádio Anhanguera e tal, e eu tinha uma crítica. E lá, através de um professor que se tornou muito amigo meu e era vice-reitor da universidade, o professor Ático Vilas Boas da Mota, um dos grandes intelectuais, ele me levou umas publicações do Silva Freire, né, que o Silva Freire, na Universidade Federal, publicou uns cadernos grandes tal, e eu então publiquei uma série de 2 ou 3 artigos sobre o Silva Freire, que não conhecia pessoalmente,
né? Achei muito interessante, inclusive para ele eu criei em 74 a expressão poeta telúrico, né? E alguém fez chegar à mão dele a referência, mas não que alguém tinha escrito sobre ele. Quando eu me mudei para Cuiabá, ele me pediu e eu entreguei toda a série e fizemos então uma amizade maior. Ele apresentou um dos livros de poesia meu e eu, inclusive, editei um dos livros dele também de poesia, né? Barroco Branco. Enfim, então o Freire foi o meu, assim, digamos, a primeira referência pessoal. Mas, claro, houveram outros, inclusive grandes nomes, como o Cavalcanti Proença, Manuel Cavalcanti Proença, com quem eu me relacionei com o filho dele, o Ivan Cavalcanti Proença, já está de uma certa idade, e que eu lancei um livro também como editor na coleção Obras Raras de Mato Grosso, quando eu fui presidente, quando estive presidente da Academia Mato Grossense de Letras, eu lancei uma coleção chamada Obras Raras, que eram romances, poesias, muitos do século passado, do início do século. São 10 livros, e um dos quais está o Cavalcanti Proença. Nessa mesma coleção, e tempos depois, eu escrevi sobre Lobivar Matos, que foi o poeta praticamente que trouxe o modernismo para Mato Grosso, embora um pouco o modernismo se dá na década de 20, 22, 20, mas em Mato Grosso chega muito tardiamente, mas foi o poeta corumbaense Lobivar Matos, que morava no Rio de Janeiro, que publicou aos 19 anos, 19 e 21 anos, 2 livros, que foram os únicos livros que ele publicou na vida, livros importantíssimos, e que eu fiz uma análise profunda. O livro original, os dois juntos, tinha 50 páginas, a minha introdução tem 60. Né? Quer dizer, então, esses são, digamos assim, os referenciais, e claro, sob o Dick, eu lancei o primeiro livro de poesia do Guilherme Dick, fui eu que editei quando estive presidente da Fundação Cultural, né? Assim como o Ronaldo de Castro. Então, nós temos aqui uma pleia de poetas e de escritores que é realmente notáveis em termos regionais. E como que foi a escolha também para ser um historiador e também dentro desse campo, né, focar também na história da literatura mato-grossense, resgatar ou dar foco a esses escritores de Mato Grosso? Como que foi essa escolha para o senhor? Então, eu escrevi um livro, não trouxe, foi um dos que eu esqueci de trazer. São tantos. Sobre a história da poesia em Mato Grosso, 200 anos de poesia em Mato Grosso, que eu faço uma análise em todos os períodos, né, desde o parnasianismo, passando pelo romantismo, chegamos ao modernismo, de certa forma, que é um livro de análise, e tem depois as principais poesias, né, publicadas em 200 anos, inclusive a primeira poesia publicada aqui, José Zeferino de Mendonça, em 1700 e pouco. Quer dizer, então, são coisas espontâneas, porque a literatura sempre me atraiu, como eu contei a origem da minha, digamos assim, fascinação com o livro que minha mãe presenteou, né? Um livro que eu recomendo até hoje para os jovens, as crianças, sobretudo, né? Que estimula a imaginação, que é muito importante a imaginação, né? Claro, eu acho que é o fator mais importante que tem a imaginação, a capacidade de pensar e de imaginar. Então, é muito difícil, Ayrton, você dizer qual foi exatamente, né? Quando a chave virou ali, né? Mas porque são coisas inesperadas do destino, né? O que leva uma pessoa a ser um físico, um grande matemático, e outro se dedica à literatura, etc. Né? Quer dizer, são coisas que você... mas, por exemplo, eu quero até editar agora, nessa época em que eu escrevia para o Popular e para outras revistas e jornais de Goiás, por isso a homenagem que a Associação de Imprensa, né, me prestou por 2 razões lá: pela minha atividade desde muito cedo na imprensa e pela luta pela liberdade de imprensa, na época de estudante e tal. Então, no período mais duro dos chamados anos de chumbo, né, da ditadura que houve neste país, infelizmente. Então, eu escrevi um artigo meio longo, e
causou uma certa reação, né, que é sobre o livro 1984, de George Orwell, né, que eu faço uma análise porque realmente há um encaixe com aquele momento terrível que a gente Sim. vivia, né? Quer dizer, então tudo isso leva a gente a ter uma referência. E o senhor falou, né, que o senhor se formou em universidade de fora, em Goiás, Minas Gerais, morou tanto tempo em Goiás, atuou em Goiás, e também teve especializações no exterior, né, assim, viajou bastante, né. Então o que que fez o senhor escolher voltar para Cuiabá? Até depois de ter sido também vereador em Barra do Garças, por que voltar para Cuiabá? Mara, é uma bela pergunta que sempre me fazem, né? Talvez algum chamamento telúrico, né? Eu sou apaixonado de verdade por 3 ou 4 cidades, digamos assim, Uhum. né, de Mato Grosso, que eu situaria em termos de lugar, se você não vai para viver, pelo menos para o imaginário de um historiador, e que eu me julgo, e, né, não só por ser formado em história, mas porque escrevi e escrevo sobre história, né? E tudo isso são os chamamentos, né? O que você poderia estar em outro lugar, tive convite para permanecer em Goiânia, né? Até lecionar na faculdade, eu passei a lecionar aqui, Aham. durante muitos anos dei aula na universidade, né? Quer dizer, então, é difícil você dizer, quer dizer, um chamamento ancestral da minha mãe, meu avô, ter nascido aqui e tal. Isso tudo não justifica, mas explica alguma coisa. Entendi. Professor, e ser imortal da Academia Mato Grossense de Letras é um título de peso, de importância, né? Como que foi esse caminho e a escolha para, não sei se na época já era quando você se inscrevia, era uma análise, né? Você tentava entrar e aí tinha que ser aceito. Como que foi esse processo até lá e a importância, na visão do senhor, de ser imortal, de participar dessa instituição e também dessa instituição na preservação da cultura mato-grossense? Ayrton, a academia, durante muitos anos, ela foi criada em 1921, o Instituto Histórico em 19, eu sou membro também do Instituto Histórico, e a academia criada numa época em que era uma espécie de uma universidade que reunia todo o interesse político, social e, claro, cultural do estado, na medida que Cuiabá era praticamente o estado de Mato Uhum. Grosso. Era por Sim. aqui que Uhum. se passava tudo, todos os acontecimentos políticos, sociais, culturais, econômicos, dependia da capital, né? E a academia sempre foi, durante muitos anos, um órgão importante, celular, do que poderia chamar assim de reunião não diria apenas da Cuiabania, mas do que fosse em torno de Mato Grosso. Você vê, ela é fundada aqui em Mato Grosso por um presidente do estado, na época o governador, que era o Dom Aquino Correia, né? Um dos maiores nomes da literatura do Centro-Oeste, né? José Barnabé de Mesquita, né? Foi presidente do Tribunal de Justiça durante 10 anos, é um dos primeiros romancistas que nós temos, poeta, enfim, um nome de referência, é um dos fundadores, e assim por diante. Quer dizer, e a academia, para mim, sempre me fascinou desde que eu estudava aqui no São Gonçalo, aos 13 anos. Achava assim, muito, como toda criança tem, todo rapaz, todo jovem tem uma certa Isso. admiração, né, por aquilo que ele acha inalcançável, Aham. inacessível. E antes de vir para Cuiabá, eu já tinha uma referência do Rubens de Mendonça, com o qual eu fiz amizade. E tanto no instituto como na academia estavam 2 grandes nomes da cultura, da literatura, da sociedade mato-grossense. No instituto, Luiz Felipe Pereira Leite, nome inesquecível, e Dr. Lenine Povas, outro grande nome que nós temos. E eu já tinha 2 livros publicados. Eu fui ganhador em Goiás de um concurso de ensaio que reunia Goiás e Brasília na época, promovido pelo Banco do Estado, e eu fui o primeiro classificado. Ganhei, e esse livro foi publicado, chamado A Natureza Pede Socorro. Foi um dos primeiros livros a tratar do enfoque
do meio ambiente, ou naquela época da ecologia, chamava mais ecologia, sobre o aspecto político e filosófico, porque tanto antes era sempre a botânica, e, enfim, a agronomia e tal, mas eu fiz o enfoque e chamou muita atenção. Esse livro foi publicado, foi muito vendido e divulgado e tal. Quando eu vim para Barra do Garças, depois estive aqui, eu tinha 2 livros já publicados, de poesia, A Arquitetura do Homem, e esse livro, aos 20 e poucos anos que eu publiquei. Então, isso aí chamou a atenção, tanto do Rubens de Mendonça, que entrou também muito novo na academia, né? Você foi um dos... Era jovem, ele era filho também de uma figura muito importantíssima, né, da história de Mato Grosso, e Dr. Lenine. E através daí, por que não entrar na academia? Será que eu posso? Se eu consigo? E acabou eu acontecendo e fui eleito. Estou lá há 40 anos. E foi presidente três vezes, Fui né? o presidente por 3 mandatos e vice-presidente algumas vezes. O senhor acredita que hoje a academia tem a mesma importância ou as pessoas enxergam da mesma forma que o senhor enxergava? Não apenas, né, com relação à Academia de Mato Grosso, mas de um modo geral com todas as academias, porque os chamamentos hoje são tantos, são variados, né? Não só os chamamentos tecnológicos da TV, da internet e tal, do próprio cinema, né? Naquela época, em Cuiabá, mas em Goiás, é uma academia mais nova do que a de Mato Grosso, em outros estados, uma palestra era um acontecimento, era um evento que as famílias iam e levavam até os filhos, o que durante anos fez uma geração de pessoas interessadas. E nós temos que rememorar também, porque isso aqui em Mato Grosso, né, não sei se temos tempo porque o assunto é fascinante, eu às vezes me delongo, mas então a academia se tornava um centro, tinha os saraus, né? Os recitais de poesia, tinha as peças teatrais. Eu, inclusive, escrevi um livro que eu trouxe aqui para mostrar, que é sobre a primeira crítica de teatro no Brasil, foi escrita em Cuiabá, a primeira crítica de teatro no Brasil. Qual é desses aqui, numa época em que em Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade, que era a capital do estado, se apresentou mais peças de teatro do que no Rio, do que em São Paulo. Cuiabá se rivalizava com a primeira capital do Brasil, que foi Salvador. Quer dizer, então, aqui se criou um núcleo de pessoas muito interessadas em cultura, né? E em 1933, 34, esteve aqui um grande escritor chamado Monteiro Lobato, que ele comentou depois que em raros lugares do Brasil ele viu o povo, a população de um modo geral, não só a elite, falar um português tão correto. Quer dizer, então, por quê? Nós temos 2 momentos da história, da vida de Cuiabá, né? Um primeiro momento, que a vinda dos bandeirantes para prear índios e tal. E num determinado momento em que há uma mudança radical, não apenas do ponto de vista histórico, mas de mudança de mentalidade. Ou seja, os bandeirantes vinham para fazer a preação de índios como escravos, levados para Piratini, São Paulo, né? E iam, deixavam aqui, né? Enfim. Num determinado momento, com a descoberta do ouro aqui na prainha, eles deixaram de ser uma espécie de nômades, de caminhantes que vinham com o objetivo só de fazer escravos, levar para o trabalho, em São Paulo, em Piratini, e se transformar em moradores, porque o ouro obrigava, o garimpo obrigava eles a estarem aqui. Então, essa notícia da descoberta do ouro em Cuiabá correu o mundo, digamos, um mundo muito restrito o mundo naquela época era a Península Ibérica, né? Portugal e Espanha, que tinham dividido o mundo em 2, como hoje faz os Estados Unidos e tenta fazer a União Soviética, a Rússia. Então, para cá vieram muitas, porque a nobreza portuguesa já estava empobrecendo.
E aí veja o paradoxo, como que é interessante. Num primeiro momento, a coroa portuguesa estimulava as pessoas a virem para ocupar o território. A partir de um certo momento, exatamente a partir da descoberta do ouro em Cuiabá, eles começaram a proibir a vinda. Por quê? Vieram para Sonho de cá todo mundo, né? portugueses, professores portugueses, comerciantes, todos vieram em busca do ouro. Havia o Império Português começava a perder a influência, a importância que tinha, né? Já nesse momento começava a ascensão do Império Inglês. Uhum. E aí vieram muitos para cá, e vieram pessoas da nobreza empobrecida, e professores naquela época não tinha universidade, mas de escolas superiores. Quer dizer, então se formou aqui um cadinho, digamos assim, de cultura, de pessoas interessadas, e que se propagou durante muito tempo, sobretudo porque durante muitos anos Cuiabá ficou ilhada. Era muito difícil a comunicação A chegada, A né? chegada, certa. né? No Quando ficou meio do bem país. delimitado a fronteira, não havia mais o risco que ocorreu só anos depois, já no final, na segunda metade do século XIX, com a Guerra do Paraguai, que eles chegaram a Corumbá e tal. Então já não havia. O governo imperial brasileiro já não tinha interesse também, o governo de Portugal, na realidade. Né? A independência chega em 1822. Então já não. E aqui como permaneceu esse pessoal mantendo essa cultura, e aí cria-se as instituições. Já antes da academia já havia uma biblioteca pública, certo? O Barão de Batovi, que era governador, ele criou e as pessoas frequentavam. Depois vieram outras e, por fim, em 19, o Instituto Histórico de Mato Grosso, que depois ficou Histórico e Geográfico, e a Academia Mato Grossense de Letras. Aliás, Centro Mato Grossense de Letras. Sim. E o senhor falou, então, que vieram várias pessoas de vários lugares, né? E então, como que isso influenciou? Quais são as raízes, as expressões das palavras mato-grossenses? Boa pergunta. Eu trato disso no meu livro, Sim. né? Porque aqui É o Dicionário de Termos e Expressões de Mato é Grosso, um né? livro, né? E mais ainda, eu vou publicar só o prefácio. Muitos gostaram. A introdução, na realidade, não é apenas um prefácio, é uma introdução. Veja que nós temos uma formação multivariada do ponto de vista linguístico. Uhum. Eu escrevi um livro chamado O Congresso das Raças. Isso fez parte, inclusive, eu já tinha escrito um pequeno ensaio, depois eu fiz introduzi no meu discurso de posse da Academia de Letras há 40 anos, e o que eu disse há 40 anos começou a acontecer 20 anos depois, que eu diria que no futuro seria assim. Aí eu denomino Congresso das Raças, porque em poucos lugares do Brasil se reuniram pessoas advindas de todas as partes, de todas as regiões, né? Como aqui aconteceu em Mato Grosso. Uhum. Tá? Então, retornando à sua indagação, nós tivemos, no primeiro momento, a presença dos paulistas, dos bandeirantes, Uhum. que não falavam português, eles falavam o que se chamava na época a língua geral. Por que língua geral? Porque era uma mistura de português com o tupi, que era a população de São Paulo, de Piratini. Uhum. Você vê que muitos nomes, Piratini é um nome indígena, e outros está cheio, né, o Brasil, mas São Paulo, basicamente, de nomes indígenas. Então, que língua, quando eles chegavam, eles falavam a língua geral, que língua eles falaram, por exemplo, com os paiaguás, com os bororos, com os caiapós, enfim, com todas aquelas tribos. Nós temos uma maneira de falar os índios, não. Havia nações indígenas, Sim. certo? Por suas culturas, né? Suas Os próprias guaicurus, por culturas, exemplo, que eram sim. índios cavaleiros, dominavam o animal assim com uma facilidade muito grande, né? Fazia parte da. Quer dizer, então que língua? Qual era o contato? Como que eles podiam ter? Porque os portugueses, muito habilmente, eles faziam alianças. Por isso que se tornou o Império Português, né? Na África, na Ásia, e tal. Quer dizer, então
Que línguas falavam? Ao longo do tempo foi encontrando uma linguagem comum, que é uma linguagem através de sinais, de indicações, e aí nasce o quê? Uma simbiose, uma mescla do tupi-guarani, que era a língua geral, um pouco de português, Uhum. misturada, como esses estrangeiros que chegam no Brasil e falam um pouco Uhum. português, um Aham. pouco mistura a língua original Sim. deles. E então aí nós temos aí o quê? O nascimento de digamos, uma terceira linguagem. Uhum. Posteriormente, com a descoberta do ouro, para cá vieram, como garimpeiros, digamos assim, mineradores. Eu não gosto de usar mineração porque a expressão é incorreta quando você dirige a Mato Grosso. Aqui não houve mineração, Uhum. certo? Mineração houve em Minas Gerais, tanto assim que o nome Minas Gerais é porque Vem houve disso, né? Minas. Aqui, não, Sim. aqui era o ouro de aluvião que surgia. Aham, sim. Então, não, mas quem conhecia bem de mineração, tanto do diamante, que depois essa parte diamantífera, já vou falar, localizou no leste, na região do Garças e Araguaia, vieram para cá os escravos e os, digamos assim, aqueles que mineravam, vamos usar a expressão, em Minas Gerais. Que de lá, portugueses, etc., que foram expulsos na Guerra dos Emboabas, que perderam, né? Os brasileiros foram expulsos de lá pelos portugueses tal, e vieram para cá. E vieram muitos escravos. Então nós temos o quê? A influência do idioma afro, que não é um só, nós também temos falar os africanos, não, são várias nações autônomas, né? Mesmo os que vieram escravizados vieram das suas origens, de suas nações lá localizadas. E trouxeram não apenas, veja bem, a sua linguagem, mas também os seus costumes, seus hábitos, etc, etc. Certo? Então, esse é um momento. Depois nós temos um momento em que vem, por exemplo, os mineiros, através de Goiás, tal, chegaram para cá, sobretudo no sul do estado, com a presença do gado e alguns sulistas também, que é o chamado Campos de Vacarias, que existia naquela época. Por isso, Vacarias, que, quando veio primeiro. Quer dizer, então nós temos aí um quarto momento. E vamos, na medida do possível, chegando até a década de 50, 60 e, sobretudo, a década de 70 do século XX, em que começa, estimulada pelo governo federal, através dos planos de desenvolvimento da Sudã, enfim, eles vieram os sulistas, gaúchos, paranaenses, catarinenses, etc, etc. E aí se forma, né, esse conjunto de idioma mais recente. Isso aí é recente, porque nesse meio tempo houve, você citou no início, a participação do meu pai na Fundação Brasil Central, que era basicamente de paulistas, que vieram muito paulistas, até cariocas e gaúchos, mas basicamente paulistas que fizeram parte dessa frente de contato com os indígenas. Primeiro veio a chamada Expedição Roncador Xingu, e depois foi criada a Fundação Brasil Central, no qual estava lá os irmãos de Las Boas, que foram nossos amigos, foram amigos do meu pai, etc. Então, tudo isso forma o que eu chamo desse Congresso da Jace e a linguagem autêntica de Mato Grosso. Eu só queria, antes de encerrar essa parte, chamar a atenção para uma coisa que às vezes até é deplorável. Há uma tendência muito grande de se ironizar, ou então, vamos usar uma expressão mais comum, popular, gozar a linguagem antiga do cuiabano. Sim. E aí se passou, inclusive, para peças de teatro, esse negócio todo. E eu, para escrever esse livro, inclusive, fiz uma pesquisa. Muitas expressões, Ayrton, usadas, hoje menos, mas praticamente porque a linguagem original de Cuiabá ficou praticamente restrita aos ribeirinhos, que eram os mais afastados do contato com a cidade, com o contato urbano. Ela ficou... Muitas expressões, Maiara, são expressões portuguesas clássicas, seiscentistas, que você vai encontrar num dos mestres da língua portuguesa, chamado Camões. Quer dizer, e a gente ironiza, porque tá o jeito de falar. E é uma linguagem que
que fez parte também, que é a linguagem dos espanhóis, que para os castelhanos, né, que vieram, que aí são os países ribeirinhos, os países que fazem fronteira com Mato Grosso, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Bolívia, aham. etc. O senhor Sim. acredita que há, então, até uma questão de uma narrativa de menosprezo a essas expressões, a quem mantém essas expressões ainda nos tempos mais atuais, digamos assim, professor? Eu não generalizaria dizendo que há isso, mas de certa forma há um tanto assim, né, de, poxa, está falando errado. Uhum. A questão da língua vernacular e da língua culta e da língua popular, nem sempre você pode dizer que o fulano está errado, Sim. porque o povo cria muito neologismo, Uhum. mas nem sempre o neologismo do povo é mais autêntico do que o neologismo criado nas faculdades pelos grandes tal. Porque, a não ser que você pega um Guimarães Rosa, que é de uma criatividade extraordinária, certo? E aqui em Mato Grosso eu citaria o Silva Freire, certo? Mas há uma certa ironia em tratar, sobretudo no sotaque, tal, né? Por que não fazer isso com os que vieram do Sul, que tem um sotaque também muito Forte, forte, sim. não é? Quer dizer, então, eu acho que a riqueza linguística no popular é altamente aceitável. E você se espanta em ver na linguagem, hoje menos, porque durante muitos e muitos anos, passou a ser vergonhoso falar como cuiabano. Uhum. E se conta que muitos que iam estudar no Rio de Janeiro, porque era onde o pessoal daqui, voltavam de lá assim, e lá ficavam envergonhados, Falava e aqui que não nunca vi. queriam. Tá. Voltaram Quando cariocas. você. Sim. Exato. Que o carioca também tem o sotaque dele, Sim. como Sim. praticamente. Né? Qualquer Sotaque é uma várias coisa, regiões dialeto é são. outro, não vamos confundir. Uhum. Né? Então, veja bem, eu mostro isso aí, quer dizer, muitas expressões que a pessoa ironizava, olha como ele está falando, besteira, meu pai, meu avô não fala assim, que é tal, é errado. Tal. Não. São expressões que vieram naquele período que eu contei, que nós nos falamos aqui, que vieram para cá a troco e aqui ficaram. Aquela nobreza que não tinha dinheiro, mas tinha conhecimento, tinha saber, etc. E ficou adstrito essa região que não vinha na cidade. Os que vinham na cidade ficavam envergonhados. Mas eles falavam. Quer dizer, então, são expressões clássicas do O senhor pode dar alguns classicismo exemplos português. dessas expressões que o Tem senhor muitas encontrou? aqui, depois a gente pode, né? Professor, e como... Deixa eu até pegar aqui o dicionário, que o senhor produziu ele, foi quanto tempo de produção e quando que ele foi publicado? Olha, ele tem uns 10 anos, já foi publicado há uns 10 anos, tá aí. Uhum. E eu levei 12 anos pesquisando. Como que foi essa pesquisa? Veja bem, tem os termos e todos os termos aí têm uma justificativa por que ele existe. Não foi uma coisa que eu criei, porque às vezes nós estamos conversando aqui, há muito isso aqui também, há muito isso. O cuiabano fala assim, nós estamos num bar conversando tal, aí você fala uma palavra, não é. Todas as palavras que estão aí, todos os textos, são mais de 1000 textos aí, mais verbetes, expressões tal, elas têm uma justificativa. Já que você pediu, eu vou falar. Vamos lá. Pau rodado. Pau Aham. rodado. Né? Aham. Que é muito conhecido. Muito conhecido. Você é um pau rodado, que era adequada quando foi criada, mas hoje já não é mais. Por que o pau rodado? No início do século, teve aqui um governador muito importante chamado Totó Paz. E ele trouxe algumas pessoas, um era genro dele, que foi até deputado federal, né? E esse era de Alagoas, e ele trouxe muito alagoano. E fora disso, vinha pessoas para Mato Grosso, porque aqui ou você tinha uma fazenda, ou você era um empregado público, funcionário público. Não tinha concurso, não tinha nada, você punha lá, né, todo mundo. E vieram muitas pessoas aqui. Terminava o governo, porque aqui houve uma certa fidelidade. Você pertencia a um governo, você estava no emprego. Ganhava outro. Você perdia. E o povo era de uma sabedoria muito grande, porque essa continuidade ela passou a existir a partir de um certo tempo. Eu escrevi um livro sobre isso. Governadores, meio século de vida pública.
Então, havia dois partidos, o PSD e o DN. Ganhava o PSD, punha só PSDista. Aí veio a UDN, saía, todos os caras sabiam que já ia recolhendo as coisas para sair. Por isso que continuou. Quer dizer, então não havia aquela continuidade que às vezes é boa, mas às vezes, muitas vezes é prejudicial. E aí, nessa época, veio muito. Então era o pau rodado. O cara que chegava aqui, vinha rodando, ficava aqui no emprego. Terminava, ele ia embora. Entendi. Certo? Quem criou isso, então, foi um poeta que assinava o nome de Zé Capilé, que era muito irônico, muito histriônico, como na época, cada partido tinha o seu jornal, e eles usavam muito do humor, né, para fazer as críticas, para fazer as observações. Você sabe que o humor é a arma mais terrível, a ironia, a inteligente, Sim. a crítica, né, com humor é mais destrutiva do que um ataque direto. Infelizmente, nós não temos bons humoristas na política. Né? Quer dizer, então, aí o pau rodado. Ele vinha rodando, parava, o rodado vai até, você olha o rio Cuiabá quando está cheio, você vinha. Quer dizer, então essa é uma expressão que foi criada na época. Os pau rodados que estão vindo aqui para ocupar nosso emprego. Tal. Hoje não, a pessoa que vem para Mato Grosso, ela tem um trabalho, ela tem uma função, tem uma atividade e tal, aqui, vem para né? ficar. Sim. As pessoas não vinham para ficar. Né? Entendi. Eles vinham e voltavam. Professor, e nessa pesquisa, algum outro linguajar, alguma outra expressão fez o senhor rir e se emocionar também? O senhor pode falar alguns desses? Várias. Sim. Esse livro não é só de verbetes, porque tem os das expressões, Sim, que são... mas no final dele, onde né? está aqui incluído os provérbios, os anexins, né? Por exemplo, o namoro era chamado, estava muito enamorados, né? O namoro, enamoramento era o desvanecer do outro, você está esvanecido, né? Quer dizer, são expressões, isso aí, desvaneceu, quer dizer, perdeu aquele encanto, acabou o amor. Desvaneceu. Enfim, folgar amores, eu estou lendo só uma parte aqui, que é realizar conquistas amorosas. Folgar amores. Enfim, todas essas citações aqui são citações que nascem, Maiara, como eu falei antes, desse linguajar que foi se juntando. São expressões muitas de garimpeiro, que são pessoas que vieram no início do século XX da Bahia. Muita gente eu conheci em Barra do Garças, quando era criança, veio da Bahia a pé. Meu Deus. Não tinha. Quer dizer, tinha lá, digamos assim, os jumentos, né, os jegues, tal, porque em Barra do Garças tinha uma época que tinha muitos jegues, que eles trouxiam para as mulheres com as crianças menores. Os homens vinham caminhando. Quer dizer, e assim por diante. Quer dizer, eram garimpeiros. Notícias que correm mais rápido. É notícia de enriquecimento, quando tem ouro, diamante, etc. Então, muitos foram para Barra do Garças, para Poxoréu, para Guiratinga, etc., né, para Batovi, aquela região do Tesouro e tal, e trouxeram o seu linguajar. Então, está incluído aqui. Essa aqui eu cito é a Dunga Rodrigues, que é uma expressão aqui de Cuiabá. É outra figura que eu deveria ter falado, mas preocupado com o tempo. Dunga Rodrigues foi uma das grandes figuras que eu conheci, prefaciei um livro dela e achei extremamente importante. Gostar é uma questão de peles e não de literatura. Ela quer dizer o seguinte, não adianta o sujeito ter sabedoria, tal, se a mulher ou vice-versa não gosta. Né? Quer dizer, tem que ter a pele para dizer, né, alguma coisa. Outra expressão interessante, juntar os bacheiros, né? Quando você vai casar, junto, você não tem nada, você só tem os bacheiros. Bacheiro, você sabe o que é, né? Não sei. É o que é aquilo que põe no cavalo, no arreio do cavalo. A parte de não, baixo. Tem um arreio, daqueles que foram criados em apartamento, perguntando. Professor, tem algumas expressões, o senhor já até falou do Chapecruz, né? Como que foi criado isso, o Chapecruz? A gente falou do pau rodado e o Chapecruz. É outra expressão muito comum, né? O chapa e cruz. Há algumas versões a respeito dessa expressão, que é muito antiga e popular. Porque, veja bem, aqui
aqui se trata de falar de autores, que é o que eu podia citar, de autores que se imiscuíram nas coisas do povo, não ficaram em gabinete só elucubrando, né? Como é muito comum hoje. Né? Nós temos uma realidade pulsante, né? Que é o Dick expressa muito bem isso, o Lobivar, o Freire, enfim. Cada expressão dessa, eu trago uma citação feita em livro, publicada, exatamente para evitar, não, mas isso é Cuiabá, mas eu não... Onde eu posso falar que é realmente? Porque já eu posso publicar, você pode sair daqui e publicar uma série de coisas que você conversou com sua família, na escola e tal, mas e aí? Será que é mesmo autêntico? A minha preocupação, eu li mais de 150 livros de cuiabanos, sobre Cuiabá, etc. Né? Inclusive dos autores estrangeiros que estiveram aqui em Mato Grosso. Um Langsdorff, um Con van der Straen, um Hercule Forrans e outros que eu li e estudei e tal, e está aqui no livro. Então, todos estão embasados em uma citação exatamente para ter uma realidade. O Chapa e Cruz tem algumas... porque chapa era como se chamava a certidão de nascimento. Vou fazer minha chapa lá, tá? Era a certidão de nascimento. Você deve ter ouvido a expressão de gente mais simples falar, a chapa e tal. Que, na realidade, falando, é chapa. Chapa. E a cruz é o cemitério, onde você vai receber a cruz. Outros já dizem, mais sofisticadamente, de que a chapa era um brasão, dada essa nobreza que veio para cá, né? A nobreza portuguesa que veio aqui trabalhar como comerciante, como garimpeiro, tal, minerador. Né? E a cruz seria o símbolo de Portugal, que é a cruz de Malta. Né? Quer dizer... E definia o Chapa e Cruz, nesse sentido segundo, como uma pessoa da nobreza, a elite, digamos assim. Né? E eu faço uma crítica aqui, quando você ouve muito comumente, eu ouvi muitas vezes, e algumas vezes ainda ouço, eu sou cuiabano de Chapa e Cruz. Não. Você não morreu ainda. Você pode ser... Você é cuiabano de chapa. Seu pai, que já morreu, seu avô, tal, pode ser de chapa e cruz. É o caso da minha querida mãe, né? Que nasceu aqui, viveu muitos anos, está aqui. Mas depois, voltou e quando voltou, aqui. Anos depois, faleceu. Então, ela é uma chapa e cruz. Quer dizer, então, né, há essas duas versões. Professor, eu sou mineiro, né? Eu vim aqui, me mudei para Cuiabá em 2003, com 13 anos. Então, estou mais tempo aqui do que em Minas. Mas uma das coisas que eu vi, assim, logo que eu cheguei quem come cabeça de pacu não sai de Cuiabá. Qual que é a origem disso? Por que as pessoas começaram a dizer isso? E hoje já é uma verdade, ou não? É tão verdade que a Dunga conta uma história da época dela de mocinha, né? E isso vai quase mais de 100 anos, em que, indo de um almoço, tinha uma senhora, desses funcionários que vieram, quando foi instalada aqui, por exemplo, a Receita Federal, isso há muitos anos, e foram para um almoço de uma família que convidou, e ela foi com o pai dela era uma pessoa influente, major e tal. E aí ela notou que uma das senhoras que tinha vindo do Rio de Janeiro, papai tal, não quis comer de jeito nenhum. Aí tal, depois que terminou, tal, e perguntou, mas como? Todo mundo comendo pacu, que é gostoso, né? A cabeça, eu gosto muito. Aí ela falou, não, eu não vou comer, porque senão eu vou ter que ficar aqui, não quero ficar em Cuiabá. Isso a Dunga conta. Mas veja bem, essa expressão é uma expressão comum em regiões em que há muita piscosidade, há muito peixes. Há uma expressão que eu cito aqui, por exemplo, da região da Bacia Amazônica, lá de Belém, muito semelhante. Mas aqui o pacu, porque é um pacu, é um peixe muito comum, muito saboroso, e aqui as mulheres, sobretudo ribeirinhas, fazem, as pessoas, homens e mulheres, mas as senhoras, fazem assim de uma coisa que poucos restaurantes do Brasil fazem. Sim, né? Muito gostoso. Então, aquela ideia, se você comer, você vai gostar tanto, você vai querer comer mais e vai ficando por aqui. E vai ter que ficar aqui pra comer. Professor, e uma expressão que muita gente usa é o vote, né? Que é utilizado para
quase todo tipo de coisa. Da onde que... Qual que é o significado do vote? Da onde que ele surge? Olha, curiosamente, eu incluí no dicionário algumas expressões que, embora não sendo originárias de Mato Daqui? Grosso, no entanto, são marcantes, ou de uma região do país, ou enfim, mas que se tornaram aqui muito comum. E uma delas é vote. Olha, você vai encontrar expressões. É, é uma desinência portuguesa. Veja bem, a expressão é semelhante à expressão você. Uhum. Hoje você dificilmente dirige uma pessoa que você julga superior a você, ou que na realidade não é julgar, é uma realidade, né? Se bem que a pessoa pode ser superior no gabinete dela, Aham. tal, na vida, né? Aí você tem que chamar de excelência, tal. Mas você é uma apócope ao longo dos séculos de uma expressão que era dirigida ao rei, aos nobres. Vossa mercê, Uhum. certo? O que é a mercê? A graça. Me dirijo a vossa mercê, a vossa graça, tal. Quer dizer, uma pessoa nobilíssima. Uhum. Isso da alta nobreza, da realeza, melhor dizendo, nem da nobreza. E aí foi virando vós me ser, Uhum. certo? E ao longo do tempo, você. Você. E hoje muito falou você. Aham. Você. Aham. Você. Você. Então, o vote é isso também, né? Mas o mais interessante é uma expressão de vote, né? Espanto, né? De espanto, né? E aí eu falo sobre ela também. Mas é interessante o vote, não é tanto como ela é a expressão dela, mas como ela é dita. Tem o vote, ó, vote, Uhum. o voto assim de surpresa. E tem um voto, ser vote, quer dizer, de ironia, de será que você está falando a verdade e tal. Quer dizer, então é aquelas expressões que ela nasce, Ayrton, como uma certa interrogação que vai variar conforme for o nível da expressão que você vai utilizando, né? Quer dizer, o tom, a maneira com que você dirige. E é sempre, a origem dela é mais portuguesa e vem realmente de um apócope, de uma junção de palavras que era sempre vou te ver, vou, poxa. Entendi. Professor, a internet e as redes sociais, elas mudaram a forma com que a gente fala e escreve, né? O senhor acha que o cuiabanês, né, a forma, as expressões mato-grossenses, elas vivem bem nesse ambiente digital? Ou ela foi mais prejudicada ainda com esse avanço tecnológico? Ficou um pouco mais esquecida? Ela não ficou prejudicada exatamente naquele período anterior, que veja bem, você tinha como a influência das emissoras de rádio, você tinha a primeira influência de pessoas que vinham de fora aqui, ou seja para negociar, seja para morar, tal, que falavam. E depois o pessoal que foi estudar fora voltava, muitos iam, e você levava 4 meses de viagem, tal, então muitos nem vieram para Cuiabá, ficaram, ou só vieram no final do curso, tudo isso. Depois nós tivemos a influência das emissoras de rádio, que pegavam em grande parte do Brasil e chegava aqui, que era o único contato de comunicação que tinha com o interior, com o exterior. Me refiro ao exterior fora do âmbito de Mato Grosso, de Cuiabá, certo? É como, por exemplo, durante muitos anos, né, os canais de televisão. Então, a Globo, por exemplo, que foi a primeira rede nacional, antes teve a Tupi, mas não era tão nacional como se tornou a Globo a partir dos anos 60, 70. Então, a influência do linguajar passou a ser a influência dita nas novelas. Então, você, não só do linguajar, mas dos hábitos, do costume, do vestimento, né? As moças queriam imitar as modelos, as Atrizes, As né? atrizes, mocinhas, tal, da vilãs, novela, aham. tal, etc. Quer dizer, e, consequentemente, também o linguajar, a maneira de falar. Só que isso foi mudar posteriormente. Nós devemos essa mudança, pelo que eu estou lembrado agora, nesse momento, a 2 grandes figuras, por acaso o casal, que era Dias Gomes e a Janete Claire,
que começaram a introduzir nas novelas da Globo expressões Expressões, sotaques, né? regionais, certo? Quem não se lembra de ter visto Bem Amado, se não viu, deve ver, que é genial, do Dias Gomes. Quer dizer, aí passou um outro tipo de linguagem para o interior. Hoje não existe tanto isso, Mayara, porque nós temos os canais locais, que infelizmente, não apresentam tanto as coisas locais como as de Deveria. fora. O nível de apresentação de programas de fora não é uma crítica, isso é bom, ninguém vive em uma ilha, né? Uhum. Só o Trump que quer viver agora nessa ilha. O mundinho Então é uma influência muito boa, mas realmente tem que... Não vejo. Eu acho que a internet é mais prejudicial ao linguajar de um modo geral. Geral, não cuiabano Não ao específico. cuiabano. Eu não diria que há uma linguagem cuiabana. Hoje a linguagem é praticamente universal, né? Uhum. Você está conversando aqui, a pessoa fala uma expressão em inglês, tá? Você vê o que eu acho um absurdo, tantos nomes bonitos que nós temos, aí tá a loja lá com o nome em inglês, que nem o dono sabe falar Ela inglês. nem sabe qual o Né? significado, Nem às sabe, mas vezes, está lá, né? que bonito, né? Quer dizer, então, eu acho que o prejuízo, e curiosamente, há uns 15, 20 anos atrás, um programa que eu participei acho que posso falar o nome da Pode? TV, da Centro-América. O tema foi exatamente uma discussão sobre o linguajar, a influência. E eu fui muito criticado, porque eu critiquei a influência da internet nesse nível aí, né? E hoje é indiscutível, porque a internet já não tem aquela expressão puramente educativa, certo? E sempre eu me lembro, eu cheguei até a escrever sobre isso, quando a televisão surgiu, foi criada, inventada, primeiro na Inglaterra, na década de 35, logo depois da Segunda Guerra, que ela começou a se tornar uma televisão mesmo, assim, mas... E depois chegou no Brasil na década de 50, com Chateaubriand, né, tal. Quando ela foi criada, os maiores pensadores na área de educação do mundo acharam que era maravilha, porque nós professores estão acostumados a dar para 20, 30, 40, eu às vezes dei aula para 80 alunos, que é um absurdo, mas dei. Né? Quer dizer, e aí você pega, através de um equipamento desse, você pega milhões de pessoas, quer dizer, era uma maravilha. Então nós vamos passar para o processo educacional geral da humanidade. Não foi isso que aconteceu. Esse pensamento já tinha ocorrido com relação ao rádio. Quando o Marconi, no início do século XX, lá começou a transmitir e tal, as ondas, né, médias e tal, o pessoal, poxa, aqui temos um instrumento educacional poderosíssimo. Não foi isso, infelizmente. Como não foi na televisão e como não é na internet. Você hoje, por exemplo, se você quiser assistir uma palestra em qualquer grande universidade do mundo, você pode entrar. Só que você vai preferir o quê? Uma pegadinha, um outro negócio assim, não é? Um TikTok. Uma coisa ali mais rápida. Quer dizer, então, há um prejuízo, mas nesse nível que é um prejuízo, digamos assim, universalizante. Porque prejudica não só apenas a linguagem, a cultura, mas o mais grave, prejudica a mente também. Professor, o senhor falou da influência, né, que até talvez não exista mais esse linguajar cuiabano. O senhor acredita, então, que o caminho é essas expressões que o senhor traz até nesse dicionário, elas irem sendo esquecidas com o tempo ou não mais utilizadas? É inevitável. Não apenas em Mato Grosso, mas praticamente no mundo todo. Se há um processo mais rápido de globalização, é esse da linguagem. Menos do que o processo econômico, comercial, evidentemente, porque nós falamos em globalização nos últimos 30, 40 anos. Na realidade, a globalização começa com Vasco da Gama, quando ele encontra o caminho para as Índias, quando ele ultrapassa o Cabo da Boa Esperança. Então, aí há um fato concreto, certo? Mas a tendência pelos meios de comunicação, certo? E, nesse caso, o provérbio de Confúcio, de 10 mil anos, a imagem vale mais do que as palavras, né?
Quer dizer, então você vê na televisão, tem um impacto. E hoje é o seguinte, onde você vá, Maiara, num consultório médico, num negócio, você vai ver uma criancinha com o Com o celular na mão. celular, Quer dizer, É uma sim. distração, não, desde de início. começa como uma distração, se torna um vício e se torna uma coisa perniciosa. Sim. Tanto assim que o mundo todo, pelo menos os países mais civilizados, proibiram. E o Brasil agora acaba de proibir também na escola. Quer dizer, porque ela passa a afetar não é apenas a questão do tempo, ela afeta a mentalidade. Ela conforma uma mentalidade, ela formata uma mentalidade, Uhum. certo? Porque o livro é crítico, qualquer que seja o livro, porque você vai, não vou exagerar qualquer que seja o livro, mas a maioria dos livros, pelo menos a intenção com que o livro foi inventado, que é a civilizatória, você vai discutir com o autor. Você vai pegar um Sim. livro meu e falar, não, o Carlos não tem... Aquele não tá muito certo. Porque eu tenho o hábito de ler um livro e depois ir consultar um autor que fala contra aquilo para ver qual a ideia que correta, certo? Quando é um livro de filosofia, um livro de política, né? Então, isso é mal. A pessoa já está se habituando a ir no celular. Qualquer coisa que você fala, a pessoa não vai te responder, ela vai consultar o Google. Aham. E você sabe que nem sempre a internet está certa. Sim. A E gente agora tem não é visto nem cada mais vez o mais, Google, né? mas as inteligências artificiais, né? Pois Vai é, no o chat que é GPT. pior. É, Cada vez a gente vai ficando mais preguiçoso, né? Sim. Professor, a gente já tá chegando no final da nossa conversa. Infelizmente, espero que tenha o sido tempo útil. corre, né? Mas só destacando, o senhor tem mais de 30 livros publicados, né? Em áreas diversas, não só Sim. em poesia, questão de literatura, da história. A gente trouxe aqui alguns também, falando especificamente sobre a história de Mato Grosso, de Cuiabá, de literatura, de escritores daqui, mas o senhor tem uma produção de assuntos amplos, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente da dedicação que o senhor tem também a isso também, a esses assuntos que o senhor traz nesses livros. Veja bem, como eu disse antes, o primeiro livro que publiquei, aos 22 anos, não tinha concluído o curso, foi esse que ganhei o concurso regional, A Natureza Pede Socorro, que tem uma Esse. das edições aqui. Essa não é a original, a outra é de Aham. 76, né? E essa é uma segunda edição, que foi feita até muito rapidamente para distribuir para algumas escolas, né? E publiquei os livros de poesia e tenho publicado livros de história e tal. Mas na área específica do direito, eu tenho 6 livros na área do direito, uma sobre a legislação, são 3 volumes, 3.000 páginas, uma outra é o meio ambiente dos tribunais, que é o que os tribunais brasileiros decidem, por exemplo, sobre o lixo urbano. Tá? O que decidiu o Tribunal de Justiça da Paraíba, por exemplo. Está lá a decisão tal, e aí eu faço uma comparação. Inclusive, há muitos anos eu defendo, embora sempre perdendo a partida, mas às vezes é melhor você perder do que ganhar em algumas circunstâncias, né? Às vezes é melhor perder em boa companhia do que ganhar em má companhia. Sim. Eu defendo a necessidade da criação de um Código Brasileiro do Meio Ambiente. E publiquei, então, o livro A Introdução ao Direito Ambiental, está na 4ª edição, esses outros livros. Eu sou um dos formuladores do conceito de direito ambiental. Falo isso com orgulho, mas sem falsa modéstia, porque eu sou citado no livro do professor Marcelo Abelha, que é professor da USP, em São Paulo, doutor, e ele publica lá uma parte da história do direito ambiental, o meu nome como um dos primeiros no Brasil que começou a tratar dessa questão. Inclusive a questão da nomenclatura, que é importante numa ciência. 2 coisas são importantes numa ciência. O conceito da ciência, você não faz nada sem ter um conceito prévio sobre o que você vai fazer, sobre o que você vai pesquisar. Você não vai pesquisar alheiamente. Então, a questão conceitual é extremamente importante na ciência e de um modo geral. E a questão da nomenclatura, né? Eu fui professor na Unic, introduzia a matéria Direito Ambiental e a formulação curricular aprovada pelo MEC fui eu que fiz. Né? Quer dizer, então sou um dos primeiros professores no Brasil na área de Direito Ambiental, porque até então o Direito Ambiental era ensinado como curso de especialização. Depois Não uma era um curso pós-graduação, incluído né? na grade curricular, né?
E o meu livro foi preficiado pelo professor Roberto Andrade, que foi o reitor da Universidade do Amazonas, e ele também lecionava, mas também num curso de especialização. Então, quando nós pudemos introduzir, foi muito... E fora isso, tenho publicado. Não escrevi nada e nem pretendo escrever sobre física nuclear. Ainda não teve tempo para pesquisar direitinho, não, né? Está fora do meu campo. Bom, hoje nós conversamos aqui com o imortal Carlos Gomes de Carvalho. Professor, como eu disse, é um prazer ter o senhor aqui, poder entrevistá-lo. Foi uma conversa muito enriquecedora, foi muito, muito legal ouvir saber a explicação de algumas expressões, saber também um pouco mais sobre a cultura mato-grossense e brasileira também. Felizmente, a gente tinha até pensado em falar sobre alguns dos livros que o senhor produziu, né? Sobre poetas, sobre poesia, sobre escritores mato-grossenses também que falaram sobre Cuiabá e Mato Grosso. Infelizmente não deu tempo, mas já fica aí uma oportunidade para um próximo episódio. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que quero agradecer a oportunidade, foi muito proveitoso para mim, eu que aprendi com vocês. Tá? Tivemos uma ótima manhã e eu espero que os seus ouvintes e telespectadores, né, possam aproveitar de alguma coisa que foi dito aqui, né? E tudo é importante, né? Tudo vale a pena, dizia o Fernando Pessoa. Maiara, muito obrigado também pela ajuda aqui em mais este episódio e até uma próxima. Muito obrigada, Ayrton. Muito obrigada, professor Carlos. E é isso. Vamos para mais uma próxima depois. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é o olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.